Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso Silvio Almeida, que ao contrário do que muita gente pode imaginar, não está encerrado não, né? Vocês sabem, o caso Silvio Almeida é o ministro dos Direitos Humanos do Lula, que foi acusado de assédio sexual por várias pessoas dentro do ministério dele e também pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Isso gerou muita confusão, muitos memes, os memes são engraçadíssimos. Eu tenho feito todos os dias um vídeo, hoje no X, né, que eu explico o que está acontecendo no X para quem não quer entrar no X, não tem coragem de instalar uma VPN, coisa e tal. É lá num canal novo meu, hoje no X, não deixem de ver lá, os memes estão engraçadíssimos. Infelizmente eu não consigo mostrar muitos deles, porque a maior parte dos memes tem uma conotação sexual muito forte, né, e no YouTube não daria para mostrar, mas estão engraçados, né? Quem entrar no X lá e procurar estão vendo os memes muito engraçados. Mas enfim, o Lula demitiu o cara. Então, em princípio, isso seria o fim da parada, né? Teve a questão toda, o cara foi demitido, ok. Só que não, tá? Porque nesse tipo de situação, o que costuma vir a seguir é justamente o levantamento de outros casos, né? A gente já teve um caso de uma professora que também acusou ele de ter feito alguma coisa imprópria, e nesses casos é muito comum isso, por quê? Porque muitas vítimas desse tipo de assédio, elas preferem ficar caladas para não criar confusão, mas no momento que uma primeira fez a denúncia, né, que apareceu a primeira denúncia, é comum que outras acabem corroborando e dando novos casos de denúncias desse tipo contra a pessoa. Então o senhor Silvio Almeida ainda vai ter um longo caminho pela frente. Só que não é só ele não. O governo Lula também está com um problema. Por quê? Porque, segundo todas as informações, o Lula já sabia disso há 7 meses no mínimo. Isso é coisa do ano passado, já tinham indícios no ano passado desse problema. Por que o Lula não fez nada? O que houve nessa história? Essa notícia foi sugerida por Peter, sua entrevista na Light é segunda. Peter copiou a barba do Nagendra Borduni e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como diz aqui a Dorit Azarin, né, o Silvio Almeida estilhaçou a vitrine do governo, né? Por quê? Porque o governo Lula é um governo esquerdista. Tem toda aquela visão estereotipada de feminismo e coisa e tal, que, pô, é lógico, feminismo, todo mundo é a favor do feminismo. O feminismo é uma coisa positiva, as mulheres precisam de fato da igualdade com os homens, né? E assédio sexual é um absurdo em qualquer situação, né? Mas mais do que isso, o que tem em torno disso, aquele negócio de que não pode duvidar da palavra da mulher. Que aí eu acho que já é um exagero, porque sim, mulheres são seres humanos como os homens também, como todo mundo, e muitas vezes mulher mente, então não pode tomar só a palavra da mulher como prova. É lógico que tem que acreditar no que a mulher fala, mas aquilo não pode valer como única prova para um evento desse tipo, né? E, bom, enfim, e tem outros casos também, outros absurdos que são feitos em nome do feminismo. Ninguém é contra o feminismo, mas a esquerda tem toda uma visão estereotipada em cima disso que realmente é absurda, né? Enfim, e o Silvio Almeida coloca aqui, justamente quebrou essa vidraça, né? Ficou óbvio que dentro do governo Lula havia um assediador, havia uma pessoa que já tinha fama antes, tá? Porque pelo que o pessoal conta, a fama do cara já precedia ele, até antes dele entrar no cargo de ministro, né? E o governo não fez nada. Mais do que isso, quando começaram a surgir os casos, né, parece que o Lula, a Janja sabiam, toda a alta cúpula do governo sabia disso, a ponto que o cara foi chamado na corregedoria do governo e não fizeram nada mesmo assim. Só quando a coisa explodiu, quando saiu na imprensa, é que finalmente fizeram alguma coisa, né? Aqui, ó. 1º de janeiro de 2023, a foto pôster do Lula com seu mega ministério recém-possado é histórica, não só pela diversidade racial, étnica e geracional que emana, é o que eu falo, esse pessoal é doente, né? Cara, o ministério tinha que ser eficiente, tinha que ser pessoas com boa capacidade, não interessa a cor da pessoa, não interessa o gênero, não interessa nada, né? Para esse pessoal não, tem que ter gente de cores diferentes no ministério, isso que é importante, né? E mulheres e homens, eu não sei o que lá, enfim. E aí o Silvio Almeida estava lá e, de novo, olha só o que eles estão falando aqui, é justamente essa visão de um progressismo perfeito, estereotipado e coisa e tal, que acaba depondo contra o governo Lula, porque a gente vê como é que isso é falso, né? No final das contas, somos todos humanos, meu amigo, nós homens, mulheres, brancos, pretos, índios,
todo mundo é humano, todo mundo faz merda, todo mundo mente, todo mundo tenta fazer o melhor muitas vezes, tenta fazer a melhor coisa possível, mas acaba fazendo besteira de vez em quando. E aí, no final das contas, isso estilhaçou, né? Ou seja, essa foto estilhaçou, não tem reparo. As denúncias de assédio moral e sexual contra o ministro abalam vidas, carreiras e o próprio governo. A desolação é infinita no país esperançoso de 2023. Eu fico pensando, só esse pessoal maluco mesmo para achar que o governo Lula ia ser uma coisa boa, né? Como é que esse pessoal se ilude com isso, cara? Isso é uma fantasia, é óbvio que é uma fantasia. O Lula não é a favor de ninguém, o Lula é a favor de roubar as pessoas e dar dinheiro para os amigos dele. A totalidade da ideologia do Lula é roubar mais a sociedade e dar dinheiro para os amiguinhos. Não tem nada além disso. Ah, mas feminismo, e racismo, e não sei o que lá, e teoria crítica. Nem isso, cara. O cara não tá nem aí para nada disso. Enfim, o pessoal aqui tá chateado com essa coisa. Mas o pior é justamente a história do que o Lula já sabia, né? O Lula ainda tem que se explicar sobre o Silvio Almeida. Ele sabia já, há indícios que o presidente sabia há tempos de todas as acusações sobre o ministro, e como é que ficou por lá? Como é que deixou por isso mesmo? Por que ele continuou sendo ministro, né? E aqui, ó, não lhe foi dada a oportunidade de assinar uma carta de demissão quando o desejo é preservar alguma nesga de reputação de quem está de saída, né? Isso é típico mesmo. Quando você vai demitir um ministro, alguma pessoa importante, você dá a oportunidade da pessoa se demitir, né? Tudo bem que a gente sabe como é que funciona isso, né? A pessoa chega lá, tá aqui a carta que você vai ter que assinar, assina aí a sua renúncia, coisa e tal. Não, se você não assinar, eu vou te demitir agora, vai ser pior ainda para você. Não tem alternativa, né? Então, no final das contas, ele foi demitido, com duras palavras, e eu digo para vocês, isso daqui é coisa da Janja, principalmente. O Lula até teria mais tato para fazer isso, foi a Janja que exigiu que o cara fosse rifado, porque ela é amiga da Aniele Franco. E aqui, ó, a cronologia importa, né? Ou seja, o que houve aqui, né? A questão é essa, o pessoal já sabia há um tempão disso daí, sabiam que isso ia acontecer e não fizeram nada, né? Teve Operação Abafa, tentaram abafar o caso? Tentaram, desde 2023, né? Ou seja, o Silvio Almeida já se sabia do problema e o governo não fez nada. Por quê? Porque parece que o próprio Silvio Almeida já sabia que essas denúncias viriam à tona e já começou a se preparar. Ele teria feito toda uma investigação, contratou advogados, contratou um grupo para levantar evidências do que estava acontecendo, que é desse ataque contra ele, isso já há 7 meses, né? Então o Planalto sabia que estava acontecendo alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo sabia que o outro lado também estava se armando de provas e ficou com medo disso dar algum problema. Segurou a informação na expectativa que o problema se resolvesse sozinho. Só que não se resolveu, né? Então agora o Silvio foi demitido, ele prometeu aqui, olha só, ele prometeu cair atirando em meio a acusações de assédio sexual. Então o Silvio Almeida falou que vai trazer as informações, ele teria feito esse dossiê sobre o que estava acontecendo, teria investigado, feito essas investigações, teria até comunicado à família. A família dele já sabia que isso iria acontecer em algum momento, né? No final das contas, tem toda uma cronologia aqui de quando é que aconteceram as coisas e tal, mas o fato é que ele já sabia há um tempão dessa história, o próprio ministro já sabia e já se preparou para isso. Ainda vai vir coisa por aí, tá? O Silvio Almeida certamente vai levantar o caso dele e pode ficar ainda pior para o Lula, porque para pensar, se o Silvio Almeida realmente foi demitido de forma injusta, e eu não sei, eu não estou acompanhando, não estou investigando, não sei quem está certo, quem está errado nessa história, automaticamente isso coloca a Aniele Franco numa situação complicada. Deve ser por isso que a Janja forçou o Lula a agir para preservar a amiga da Janja, a Aniele. Então, ou seja, tem que tirar o Silvio Almeida rápido, por quê? Porque virou um embate entre os dois. Se um cai, se um não cai, o outro cai. Não tem jeito, né? Da mesma forma, se o Silvio Almeida agora apresentar evidências de que foi tudo uma armação contra ele, o problema vai ser justamente a Aniele Franco. E aí? E como é que fica a situação dela, né? Porque a indicação é que ela teria mentido nesse caso, ela teria realmente falado a mentira, se for verdade isso que o Silvio Almeida está colocando, né? Então essa é a situação, essa brincadeira do Silvio Almeida ainda vai custar muito caro para o governo Lula.
E isso daqui mostra mais uma vez aquilo que eu falo para vocês, a fragilidade dessa pauta esquerdista. A pauta esquerdista, ela é autofágica, ela é destinada a se autodestruir. É impossível você ter a esquerda no desespero dela, porque perdeu a pauta principal, né? A pauta principal da esquerda era a mais-valia, temos que tirar dinheiro dos ricos porque os ricos estão roubando os pobres, e ninguém mais cai nessa história, todo mundo já sabe que essa papo de mais-valia não funciona, não tem lógica nenhuma, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Ancapsu Classic, mais-valia existe, explicando por que a mais-valia não existe. Mas no final das contas, quando a esquerda perdeu essa grande pauta que ela tinha, ela começou a recorrer a qualquer pauta que achava que poderia ser usada pela esquerda. E aí entrou feminismo, racismo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, um monte de coisas que não tem uma lógica, uma consistência interna, né? Isso aqui tudo é parte do desespero esquerdista. O próprio progressivismo é parte disso, né? Esse progressivismo, seja muito claro, esse progressivismo caricato, né? Essa ideia deturpada de progressivismo que a esquerda tem, né? Evidentemente que todo mundo concorda que não deve haver racismo, que o feminismo é uma coisa positiva e coisa e tal, mas essa visão cartúnica, né? Quase uma coisa estereotipada de feminismo, de racismo, de sei que lá que a esquerda defende, é isso que é totalmente inconsistente entre si e vai acabar se autodestruindo em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.